Oi, divas! Tudo bem com vocês? Quanto tempo? Sei que eu andei bem sumida aqui do canal e queria me desculpar porque eu tava precisando de um tempinho pra dar uma espairecida, acontecer algumas coisas, né? Alguns probleminhas pessoais que me fizeram me ausentar. Não é nada de grave, mas era algo que eu estava precisando de um tempo, sabe? Quando a gente precisa daquele tempo para organizar os nossos pensamentos e sentimentos. Pois então, eu estava precisando desse tempo e eu não tinha condições emocionais de vir gravar aqui e eu não gosto de fazer algo pela metade, fazer algo mal feito. E por isso que eu resolvi dar um tempo aqui do canal para eu me organizar, né? Organizar meus pensamentos, colocar a minha cabeça no lugar e decidir que rumo eu iria querer tomar na minha vida, né? Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente é amiga, né? Nós somos amigas e eu quero criar uma comunidade muito legal aqui com vocês, lá no Instagram também. E eu não acho legal simplesmente sumir durante quase um mês e aparecer do nada. Então hoje vai ser um vídeo sem roteiro, né? Vai ser uma aqui fala. Eu já vou hidratar meus lábios aqui com esse gloss da Luisance, muito lindo e muito gostoso. E a gente vai trocar uma ideia, tá? Eu não quero que seja um vídeo tão formal. Por isso que hoje vai ser um papo bem assim, um papo de amiga, né? A gente vai conversar, eu vou me abrir um pouco aqui com vocês e a gente vai fazer um vídeo bem legal, bem tranquilo. Vocês gostaram desse novo cenário, desse novo fundo? Eu tô no meu estúdio, pra quem não sabe, eu tenho um estúdio e eu também fazia lives de jogos, que é aqui desse lado que está meu computador, e aqui era o meu cenário, né? E se vocês gostarem desse fundo aqui, se vocês acharem que combina, que é legal, eu vou começar a fazer vídeo com este enquadramento nesse ângulo aqui, tá bom? Mas então, meninas, vamos lá. Nós que somos mulheres, a gente passa por 1 milhão de turbilhões, né? Muito sentimento, muitas coisas. E não foi diferente comigo. Eu já vinha com o emocional um pouco complicado devido ao processo de emagrecimento que eu venho passando, né? Tem 3 anos que eu recomecei esse processo, só que dessa vez de uma maneira séria, de verdade, e eu comecei por mim, pela Fanny, né? Então, antigamente, eu fazia muito pelos outros, pela minha mãe, pelo meu pai também, pelo meu marido, né? Que na época era... Ai, perdão, bati aqui. Que na época era o meu namorado. Então, nunca era pela Stephanie. E isso, quando a gente faz as coisas pelos outros, a tendência é não durar. A tendência é você não obter sucesso. Você pode até ter um sucesso, as coisas podem até acontecer, mas não vai se prolongar. E era o que acontecia comigo. Eu tinha um bom resultado, eu consegui um resultado legal, mas eu não mantinha esse resultado, vocês entendem? Eu não mantinha. Ó, vou usar a blindagem da Pop. E eu não mantinha, né? Então, emagrecimento para mim sempre foi uma questão, sabe? Porque eu sempre fui uma criança gordinha. Então, a minha vida inteira foi lutando contra a balança, né? Com a obesidade, compulsão alimentar, ansiedade, depressão e algumas percas de parentes, né? De pessoas que deixaram essa terra, perca de amizade, né? Algumas amizades, algumas coisas, perca de confiança em algumas pessoas muito importantes para mim, acabaram mexendo comigo, mexendo negativamente. Foi aonde eu tive um reganho muito grande de peso. Mas por que eu tô contando isso? É só para contextualizar, né? Para vocês entenderem o motivo do meu sumiço desse um mês. E a minha vida inteira foi assim. Então, eu sempre tive o emocional um pouco abalado
por conta de todo o preconceito, todo o bullying, blá, blá, que a gente já sabe, né? E aí, de 3 anos pra cá, eu resolvi iniciar o meu processo de emagrecimento, mas por mim mesma. E não é fácil, né? Não é fácil. Eu não sei se vocês passam por alguma coisa do tipo, mas a nossa cabeça, ela mexe muito. Ela fica muito mexida, porque não é fácil, né, gente? Eu cheguei a pesar eu cheguei a pesar 160 quilos. 159 e uns quebrados. Eu arredondo para 160. Com 20, 32, 31, 30, com 28 anos. 28 anos é muito nova para muito peso. É um peso muito alto. Então, quando eu ganhei muito peso na pandemia, né? Eu fiquei muito ruim da cabeça na pandemia. Eu tive minhas crises de compulsão alimentar foram assim bizarras. Eu comia lanche todo dia. 2 lanches num dia. Vocês têm noção que é pedir aquele lanche do BK de 4 carnes e comer? Quase todos os dias? Pois então. Eu não sei como eu não tive alguma coisa mais séria na pandemia, de verdade, foi bizarro. E aí, quando eu me dei conta que eu estava num estado crítico, que se eu continuasse naquilo, eu não iria mais fazer parte desse mundo, eu fui atrás de uma academia, que foi em 2023. E foi por mim, sabe? Eu sempre fui uma gordinha muito vaidosa, né? Quando eu era mais nova, eu tinha um pouco de vergonha do meu corpo, porque eu só tive amigas magras, a vida inteira praticamente eu só tive amigas magras. E aí eu sentia um pouco de vergonha, mas nunca deixei de sair, nunca deixei de me relacionar, pelo contrário, sempre fui uma menina que me relacionei normalmente com outros caras, enfim. E aí, eu não tinha noção do tamanho que eu estava, sabe? Eu não tinha noção, eu não tinha reparado o quão grande eu estava, aonde o meu tamanho estava, o que eu estava perdendo, porque eu não sei se todo mundo é assim, mas a pessoa obesa, principalmente quando ela tem algum problema de compulsão alimentar e distúrbio de imagem, que é o meu caso ainda, ela não consegue enxergar como ela é verdadeiramente. Eu não conseguia me enxergar assim. Liguei a luz, eu acho que ficou melhor, né? E aí, eu tenho a cintura fina, né? Minha cintura, eu sou bem acinturada. Eu não tenho estômago alto, então eu não tinha aquele super barrigão. Então, isso me dava a falsa ilusão de que eu não estava tão gorda assim. Só que eu tava muito gorda. Não que eu já esteja magra, mas vocês entenderam. E daí, quando eu fui pra academia, o primeiro ano de 2023, eu perdi 25 quilos. Sem remédio, sem nada. Vou usar essa base aqui, da Ruby Rose, da linha Rosé. Ela é bem boa. E aí, eu perdi 25 quilos. Foi uma perca de peso muito grande. Não foi tão rápida, né? Eu não julgo que foi rápida. Foi tranquilo, foi uma perca de peso tranquila. Não fiz loucura, não cometi excessos, não tive nenhum deslize. Foi tranquilo, não deixei de comer nada, né? Porque eu já tentei todas as dietas que vocês possam imaginar. E dieta restritiva comigo não dá, não funciona. Eu emagreço, mas eu ganho tudo que eu perdi e um pouco mais. Então, assim, não é bom pra mim esse tipo de dieta, né? E aí, eu fiz uma reeducação alimentar, né? Uma dieta flexível e que foi o que me deu resultado. Já em 2023, viramos, né, o ano 2024, perdão, eu tive alguns problemas emocionais. Ai, caramba. Eu tive alguns problemas emocionais que me fizeram muito mal, né? Mexeram muito com a minha cabeça e meu psicológico, que já não vinha vindo muito bom. E eu estagnei. Eu não consegui emagrecer, né? Eu não consegui manter ali a minha reeducação alimentar, a minha dieta. A sorte de eu não ter engordado tudo que eu perdi é porque eu não parei de treinar. Se eu tivesse parado de treinar, acabou. Os 25 quilos que eu tinha perdido, eu ia ganhar o dobro. E aí foi muito difícil o ano de 2023, 2024, sabe? Foi muito pesado, foi muito caótico, assim.
Eu tive muitas e muitas e muitas recaídas da depressão, da ansiedade, né? Da minha compulsão alimentar, muitas recaídas, gente, muitas, muitas, muitas. E aí eu me casei ano passado, não consegui perder o peso que eu queria para casar, mas eu estava feliz com a forma que eu me casei, o meu corpo, né? Eu me senti muito bonita, foi perfeito para mim meu casamento. E do casamento pra cá, até o final do ano de 2024, eu não perdi nada, eu estagnei. Fiquei ali nos 25 quilos, menos 25 quilos e só. Virou o ano, né? Ainda estava um pouco menos caótico. Algumas coisas no final do ano entraram nos eixos, né? Alguns problemas entraram nos eixos. O emocional foi ali um pouco se estabilizando. E aí, no mês passado, eu tive outra recaída da minha depressão e da minha compulsão alimentar. E eu não consegui ter um progresso, né? Tem 2 meses aí que eu não tenho um progresso de perca de peso significativa. Eu perco 1 quilo, ganho 2, perco 2, ganho 1, e isso é muito ruim, né? E o emocional é pior ainda, porque você tenta, você se esforça muito todos os dias, e é um esforço você com você, é com a sua mente. É muito louco, porque você sabe o que você tem que fazer, mas você não consegue. E no começo do ano, eu comecei o acompanhamento com a endocrinologista, estou fazendo ainda um monte de exames, né? E ela me recomendou, me deu um abalo também, ela me deu um encaminhamento para a cirurgia bariátrica, mesmo eu chegando lá e falando que eu queria emagrecer, né, os 30 quilos que falta para mim de forma natural, que ela me ajudasse, né, a emagrecer, me passando exame, sei lá, ver se estava tudo bem comigo, que eu queria emagrecer de forma natural, porque outros médicos já tinham me oferecido a bariátrica como solução. Mas eu não me sinto pronta para fazer a cirurgia. Eu não acho que eu tenho emocional e nem psicológico para fazer a cirurgia. E é um passo muito, muito, muito grande. E a pessoa dela tem que estar muito certa do que ela quer para fazer a bariátrica, né? E aí ela falou para mim, ela me deu uma pré-dieta, né? Até eu passar na nutricionista. E eu segui essa dieta. E eu perdi 10 quilos nos primeiros um mês e meio quase. Perdi 10 quilos, mas com a recaída eu ganhei 4. Eu tive um reganho de 4 quilos e perdi 2 desses 4, né? E tive aí uma recaída da depressão, não era algo que eu estava esperando, eu estava muito bem, eu vinha numa crescente muito boa e do nada eu comecei a ficar triste, eu comecei a não querer focar tanto em mim, não sei se era até perceptível nos vídeos, mas eu não me sentia muito eu. Não sei explicar. É muito, muito estranho, assim, a gente que tem depressão, sabe? Porque uma hora você tá assim, nossa, legal, eu consigo fazer tudo, eu vou dar a volta no mundo, eu posso tudo. E ao mesmo tempo você para e fala assim, nossa, eu não consigo nada, eu não sou ninguém, eu não conquistei nada, eu não sou boa em nada. E isso é muito louco, porque você tem que lidar com essa nuance de sentimentos. E a maioria das vezes, isso acaba muito com o seu emocional. E acaba muito com os planos que você fez, né? Porque você não vai estar bem ali para cumprir todas as metas que você colocou. E isso foi o que aconteceu comigo. Eu tava muito empolgada, muito, muito, muito ansiosa e animada para começar aqui o canal, trazer muitos vídeos para vocês, né? Porque é algo que eu gosto. É a minha profissão, sabe, gente? Eu sou formada em maquiadora profissional, eu atendo, eu trabalho nisso há 7 anos, mais ou menos, 6 anos. De forma profissional, um pouco menos. Mas é o que eu sou, é o que eu amo fazer. E quando você é uma pessoa doente, quando você tem um problema mental, que a obesidade ela é um problema mental, ele te tira tudo isso. Ele me tirou todas as minhas... ele que eu falo, a depressão, tá? Tirou todas as minhas conquistas, tirou toda a minha alegria de viver, a vontade que eu estava de fazer vídeo pra vocês,
de criar conteúdos para os meus 2 Instagrams, que eu tenho um Instagram que é só de maquiagem e o outro que é só de lifestyle, né? Onde eu posto meu dia a dia, meus treinos, né? O que eu vou fazer, enfim, são nichos diferentes. Inclusive, eles estão aqui, tá? Na descrição, caso vocês queiram me seguir para me acompanhar. E eu perdi essa vontade, né? Eu não tava mais me reconhecendo, eu comecei a olhar meu trabalho como lixo, eu achava que eu não era merecedora, que, nossa, por que as pessoas vão me assistir, por que as pessoas vão me acompanhar, né? Tem pessoas muito melhores. E isso passa na minha cabeça sempre, tá? Isso é algo que sempre passa na minha cabeça. E eu nunca tô satisfeita com o meu conteúdo, eu nunca acho que eu sou boa o suficiente. E isso só foi agravando com essa recaída da depressão. Então, eu fazia os vídeos, eu não achava interessante, eu não achava bom o suficiente. Eu ficava assistindo, eu tinha vontade de privar tudo e parar com o canal, sabe? Fingir que nada aconteceu. E aí eu parei de treinar, não estava indo com tanta frequência para academia, não estava fazendo a minha dieta direito, né? E eu tentando ali todos os dias, gente, foi, nossa, muito difícil acordar. Eu acordo às 5 horas da manhã, porque isso é uma vitória e eu não vou deixar nenhuma doença tirar isso de mim, que foi me acostumar e acostumar, né? Acostumar e a levar isso como algo bom, acordar 5 horas da manhã, acordar bem, acordar grata, né? E nenhuma doença vai tirar isso de mim, porque foi muito difícil de eu conseguir isso, né? De conseguir acordar cedo. E mesmo acordando às 5 horas da manhã junto com meu marido, indo treinar de vez em quando eu voltava para casa, eu passava no mercadinho e eu comprava um monte de besteira. Mesmo acabando de treinar, gastando 400 calorias na academia, eu ia no erro. Só que, gente, não era intencional, eu não fazia essas coisas no meu eu, sabe? Era como se eu estivesse em um estado de transe, como se eu não percebesse que eu estava fazendo aquilo. E quando eu parava, comia, chegava na minha casa, comia, quando eu terminava de comer, eu olhava assim pro meu colo e falava, o que eu tô fazendo da minha vida? Como assim? Como eu tô caindo nisso de novo, sabe? Eu não acredito. E a culpa vinha, o sentimento de repulsa, sentimento de inferioridade, tudo aquilo vinha. E eu não tinha coragem de sentar aqui na frente da câmera e gravar e falar coisas positivas pra vocês. Nem aqui, nem no Instagram, não me sentia boa o suficiente, nem honesta o suficiente pra falar as coisas pra vocês, sabe? Para passar um papel de incentivo ou algo do tipo. Mas mesmo assim, mesmo tendo essas crises, essas recaídas, eu estava ali todo dia após dia, lutando contra os meus pensamentos e contra a minha mente. Porque a maior luta de quem está tentando emagrecer não é contra ir para academia, fazer exercícios, contra também as outras pessoas, é mais contra a nossa mente, sabe? A nossa mente é muito poderosa, a nossa mente ela é muito, assim, persuasiva, sabe? E isso aconteceu muito comigo. A minha mente, ela me ganhou muitas vezes sem eu perceber. Porque eu não sei se com outras pessoas são assim, mas quando eu tô em crise de compulsão alimentar, eu desligo, pra mim é algo normal, parece que eu tô indo pegar um copo d'água, sabe? Eu tô indo pegar um copo d'água e aí quando eu vejo, eu acabei comendo uma grande quantidade de comida. E aí depois a culpa vem. É muito ruim, gente, é muito ruim. Porque o sentimento de culpa, ele acaba com a pessoa, ele destrói a pessoa. Porque aí sim a sua consciência aparece, toma conta, e aí você vê o quão destrutivo foi aquilo que você acabou de fazer, sabe? E aí era isso que estava acontecendo. E eu não consegui me controlar, não consegui me segurar e muito menos lidar com isso, sabe? É um turbilhão de sentimentos, a cabeça, você vê ali que você tenta de tudo e às vezes certas coisas que você quer não funcionam da forma como você achou que iria funcionar, entende? E é muito ruim porque eu sou uma pessoa muito emotiva, eu sou uma manteiga. E quando eu via que as coisas não estavam acontecendo ou, sei lá, alguns fantasmas do meu passado apareciam,
e acabava me desestabilizando emocionalmente, eu descontava tudo na comida. E foi aí que a minha compulsão alimentar e a minha depressão me pegou de jeito. Com as duas mãos, assim, sabe? Me agarraram numa força que eu não estava conseguindo sair. Eu não estava conseguindo me soltar, me largar e voltar pro meu eixo. Não vou falar pra vocês que eu tô 100% agora, porque eu não estou ainda. Mas eu tô bem melhor do que eu tava. Eu ainda tenho crises de compulsão alimentar, essa é a verdade. E eu acho que enquanto eu não passar num médico, num psicólogo, algo do tipo, não sei se é medicado, alguma coisa do tipo, elas têm melhoras, elas ficam um tempo sem me atordoar, mas elas voltam. Mas eu aproveito o tempo que eu dou essa recuperada para correr atrás do prejuízo e para conseguir me cuidar de novo, que é o que eu estou fazendo. E voltar a fazer coisas que eu amo, que é gravar vídeo, que é maquiagem, é criar conteúdo pra internet. E dar o meu melhor, sabe? Eu sei que eu consigo ser melhor, eu sei que eu não sou aquela pessoa engessada que tava nos vídeos. Aquilo ali é um personagem que eu estava trazendo porque eu não estava bem, mas eu queria dar o meu melhor. Eu queria passar o que eu sei pra vocês, sabe? Ajudar vocês, que nem eu li nos comentários, e me fazia muito bem ler aquilo. Me deixava muito mais reconfortada, né? Muito mais alegre. Mas não é um processo fácil, né? Ao todo eu já perdi 35 quilos. É muito difícil, assim, você ter que lidar com a sua mente, lidar com essas coisas da vida, porque você é uma pessoa adulta, então você tem responsabilidades, você tem que fazer as coisas que tem que ser feitas, sabe? Só que quando você é uma pessoa que você não tem o psicológico muito bom por conta de um distúrbio, né, que é o distúrbio da comida, da obesidade, quando você não tem um psicológico muito bom, todas as outras coisas que pega a sua cabeça, que pede para você ter um bom psicológico, um bom desempenho, são afetadas, porque ele já não tá bom, sabe? Ele já não é muito bom o suficiente, normalmente, né? Então, acaba afetando outros aspectos da sua vida. E é complicado isso. E daí, algumas situações aconteceram que me deram um gatilho muito forte de outras coisas que aconteceram quando eu era mais nova. O meu avô também ficou muito doente, ele mora muito longe, mora lá no Paraná, e daí eu sou de São Paulo, então assim, ele quase partiu dessa. Então foi uma sequência de abalos emocionais que me fizeram sair do eixo, entende? Que me fizeram perder o meu eixo, perder o meu eu, sabe? Perder a Stephanie por um tempo. E foi um tempo vencendo, né? Um processo muito doloroso, porque é muito ruim você saber que você pode ir mais e você não conseguir fazer mais, porque você mesma se prejudica. É muito louco isso. Às vezes eu fico pensando assim, como a depressão ela é algo bizarro, como ela é tipo uma erva daninha, sabe? Você corta ela some por um tempo, mas daí ela volta de novo. É uma loucura, cara. É muito complicado. E eu venho acompanhando bastante mulheres assim que passam por esse problema, acompanhando bastante pessoas, né, mais velhas que passaram, que venceram a obesidade, para eu achar um conforto, porque por mais que eu esteja explicando aqui para vocês, vocês nunca vão entender como isso que uma pessoa obesa vive. Eu não tô me passando de vítima nem nada, mas, gente, é muito difícil. Eu sei que muitas pessoas passam por coisas muito piores. Tem pessoas aí que têm depressão e não são obesas, que têm muitas doenças mentais. Mas, cara, não adianta eu querer explicar que vocês nunca vão entender, sabe? E isso é muito louco. Por mais que eu queira falar, por mais que eu me expresse, que eu desabafe, jamais vocês vão entender como é que é. E é isso, sabe? Eu tô tentando dar o meu melhor de novo. Vim aqui fazer esse vídeo. Depois de um mês eu senti vontade, uma vontade genuína de vir gravar, de vir mostrar pra vocês. E me abrir, sabe? Eu nem sei se eu vou fazer muitos cortes nesse vídeo, porque eu queria que fosse um vídeo bem natural, assim, pra vocês me conhecerem mesmo. E ouvirem de mim o que aconteceu. E
entenderem um pouco, sabe? Eu nem sei se todo mundo vai assistir esse vídeo até aqui, mas as pessoas que assistirem é pra vocês que eu tô falando, sabe? Pra vocês que por algum motivo acharam legal meu conteúdo e quiseram me acompanhar e por algum motivo acharam que eu merecia a sua inscrição, o seu follow no Instagram, ou seja lá em qual rede social você foi me seguir além daqui. É pra você que eu tô falando, porque eu assumi um compromisso aqui, né? Quando eu criei esse canal. E não é só um canal pra mim, é mais uma plataforma onde eu posso me explicar, não, onde eu posso me expressar, onde eu posso conhecer outras pessoas, ler outras histórias, sabe? Ter essa liberdade de me expressar, de conversar, de ensinar, porque eu amo isso daqui que eu tô fazendo, gente. Eu sou apaixonada por maquiagem e meu sonho é poder impactar a vida de outras pessoas, de mulheres principalmente, entendeu? Que elas consigam se sentir bonita de forma natural, do jeito que elas são. E quem sabe, através do meu conteúdo, dos meus cursos também, elas consigam arrumar um dinheiro, consigam trabalhar para ter o dinheirinho delas e não ficar dependendo de ninguém, sabe? Não ficar dependendo de humilhação de ninguém. Então, é o meu compromisso aqui, sabe? É o meu lugarzinho de conforto, aonde eu vou falar de algo que eu amo, que eu gosto, que é uma terapia pra mim, que me salvou várias vezes de várias crises muito feias de depressão, que só eu sei, entendeu? Então, por isso que eu estou aqui hoje falando com vocês. E eu tô muito feliz de ter conseguido vir aqui sentar, abrir a câmera, ligar a câmera pra falar com vocês e me abrir. Talvez, sei lá, ninguém goste desse vídeo. Talvez ninguém entenda e ache que eu tô me fazendo de vítima, mas pra mim tudo bem. Eu só senti que eu precisava contar pra vocês, comentar o que tá acontecendo, né? Até porque eu não gosto de mentir. A famosa frase clichê, quem me conhece sabe que eu não sou falsa e eu não suporto mentiras. E por isso que eu tô aqui. Não foi fácil fazer esse vídeo, não está sendo fácil fazer esse vídeo, me abrir minha intimidade, falar de uma coisa tão delicada pra mim, que é esse problema, né? A depressão. Mas é isso, a gente tem que se abrir, porque vai que alguém em algum lugar no mundo assistindo esse vídeo se identifique e acabe ajudando ela de alguma forma. E eu estou aí novamente, recomeçando, né? Caí algumas vezes, bastante, mas estou aqui, não vou desistir, porque eu cheguei tão longe, sabe, gente? Cheguei tão longe e, nossa, já chorei tanto, assim, chorei de felicidade e chorei de tristeza também, de frustração, principalmente quando eu tenho recaída para essa doença infernal. Mas desistir não é uma opção, deixar ela me vencer não é uma opção, entendeu? Eu vou lutar até o fim. E não importa quantas vezes eu vou ter que levantar de novo e me reerguer e me reinventar, e tentar. Não importa, mas eu não vou parar. E eu não quero que vocês parem também, caso alguém esteja passando por isso. É muito difícil, eu sei, eu entendo o que você tá passando, mas não deixa essa doença vencer a gente, não deixa ela te vencer, porque a gente é mais forte. Só que às vezes a gente tá com uma crise tão ruim que a gente não consegue entender isso, né? A gente não consegue ver que a gente é mais forte que essa doença. Mas nós somos, e o importante é a gente nunca achar que ela é mais forte que a gente, porque ela não é. Eu penso nisso todos os dias, eu falo isso pra mim todos os dias. E eu sei que cedo ou tarde eu vou conseguir vencer a obesidade e eu vou voltar aqui pra falar pra vocês, né? Fazer um outro tipo de vídeo, reagindo, quem sabe, a esse vídeo aqui. E eu tenho certeza que as coisas vão dar certo, é só uma fase que, infelizmente, recaídas todos têm, né? Não é fácil, não é um assunto fácil, mas foi que nem eu falei, eu não vou parar, eu não vou desistir. E é isso, tá?
Fiz uma maquiagenzinha bem simples aqui, uma pelezinha bem tranquila. Eu queria mais conversar com vocês, me abrir um pouco para vocês entenderem o motivo do meu sumiço. Eu não abandonei o canal, eu não vou abandonar o canal. Eu só precisava mesmo desse tempo para me reconectar comigo mesma, para me entender, né? E dar um impulso para trás para ir mais para frente, tá bom, minhas divas? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e a gente se vê muito em breve, tá bom? Beijinho.